Olá, abençoados! E aí, tudo certinho? Então, vamos para mais um vídeo. E o vídeo hoje está muito legal, tá? Mas antes de eu falar do vídeo, falar sobre o que nós vamos conversar hoje, vamos dar o joinha, vamos se inscrever no canal, vamos curtir, vamos compartilhar, porque o assunto é muito interessante hoje. Hoje nós vamos falar sobre milionários da Bolsa, ou melhor, falar sobre um bilionário da Bolsa. E esse é de carne e osso, esse ele existe mesmo. Hoje nós vamos falar sobre um cidadão brasileiro chamado Luiz Barsi Filho. Ele é um senhor que tem 80 anos de idade, ele tem um dos maiores patrimônios como pessoa física da Bolsa de Valores. O patrimônio dele gira em torno de 2,2 bilhões de reais. É isso mesmo que eu falei, eu não falei milhões. É 2 bilhões e 200 milhões de reais. É muita grana, né? Então, o seu Luiz Barsi, ele começou a investir mais ou menos lá em 1970. Ele já tem uma carteira que ele vem montando aí há praticamente 50 anos, né? E o seu Luiz, assim, eu sigo muito o que ele faz, o jeito que ele investe, porque é o jeito que eu também penso a Bolsa de Valores, que é investir em boas empresas, empresas sólidas, empresas que dão lucro e principalmente buscar lucrar no dividendo da ação. Sabe o que é dividendo? Já falei sobre dividendo, vou deixar o cardzinho aqui para assistir o vídeo que eu falei sobre dividendo. Mas enfim, voltando a falar do seu Luiz. O seu Luiz ele investe de uma forma que ele mesmo chama de investimento previdenciário, ou as ações dele estão dentro, segundo ele mesmo, da sua carteira previdenciária. E tem a ver sim com previdência social. A carteira que ele monta é com pensamento sempre em aposentadoria. Obviamente, com 2,2 bilhões e 80 anos, ele já está aposentado. Mas ele replica essa carteira e ele nos ensina até hoje a fazer esse investimento do jeito que ele faz, tá? Ele é considerado por muitas pessoas, por entendidos da Bolsa, como um louco. Por quê? Porque a gente sempre fala em diversificar, e diversificar principalmente um pouco do nosso investimento em renda variável, sim, que é a Bolsa de Valores, mas manter boa parte do investimento na renda fixa, para que a gente não sofra com os movimentos da Bolsa, né? Ainda mais o seu Luiz, que já tem 80 anos de idade, ele teria que estar num momento de vida onde a maior parte do patrimônio dele deveria sim estar em renda fixa, para garantir que ele não tenha perdas grandes. Mas ele não tem um centavo em renda fixa, né? Ele investe todos esses 2,2 bilhões em renda variável. E ele tem algumas ideias, algumas estratégias, eu gostaria de... Elenquei 5 que eu achei interessante e gostaria de trocar com vocês e passar para vocês essas ideias, tá? O primeiro pilar de investimento dele, eu até já falei aqui, é investir em empresas que pagam dividendo, tá? O seu Luiz ele não dá muita bola para quanto ele pagou a ação ou para quanto a ação está valendo no momento. Na verdade, ele não dá bola nenhuma para o valor da ação. Ele se preocupa muito com o yield ou com o dividendo yield, que nós falamos lá no outro vídeo, que é quanto essa ação paga todo mês, ou semestralmente, ou anualmente para ele. Isso é importante, ele não se importa com o valor da ação, e principalmente se a ação está subindo e não vende ação, tá? A segunda coisa que é pilar do investimento do seu Luiz, ele vem mantendo isso por praticamente 50 anos, é aportes mensais, ele continua aportando nessa carteira e principalmente reinvestir o dividendo. Ou seja, aquele dinheiro que a gente recebe por ser sócio da empresa, por estar comprado na ação, ele volta e compra mais ações, gerando mais dividendo e criando aquela bola de neve que nós já conversamos também. Então, ele é favorável. E o segundo pilar dele é aporte todo mês, ou seja, colocar dinheiro todo mês e reinvestir o dividendo. Legal? O terceiro aporte, então, o terceiro pilar dele, a carteira do seu Luiz muda muito pouco, ou praticamente não muda, ou seja, ele não vende a ação, a não ser que aconteça um evento muito sério ou que a empresa perca totalmente os fundamentos ou os motivos em si que o fizeram comprar.
Eu até fiz uma pesquisa, o seu Luiz comprou ações do Banco do Brasil em 1972 e ainda tem essas ações. Lá naquela época, até eu nem sei que dinheiro era, mas ele pagou 60 centavos a ação. Hoje que nós estamos gravando esse vídeo, a ação está custando R$ 51,50. E ele mantém aquelas ações daquela época e continua comprando mais. Ele é um dos maiores sócios, ou o maior sócio pessoa física do Banco do Brasil, para vocês terem uma ideia. Então, um dos pilares dele também é não vender ou vender só se perder muito os fundamentos. Então ele continua comprando e reinvestindo para que essa carteira dele aumente e cresça. Então se você for pegar a carteira dele, depois que ela já está montada, consolidada, e for ver nos anos 70 e for ver agora em 2020, praticamente as mesmas empresas estão, obviamente, crescendo a quantidade de ações. Tá? O quarto é a questão que ações ou que empresas ou que setores que o seu Luiz compra. O seu Luiz ele investe muito em ações que ele chama mesmo de setores perenes. O que são setores perenes? Setores que, independente de estar tudo às mil maravilhas na economia ou está tudo muito ruim, se mantém com um consumo estável. Exemplo, setores de empresas de energia elétrica, setores de empresas de bens comuns, ou seja, ele investe muito, por exemplo, em Klabin, que é uma empresa que produz papel e celulose, setores de empresa de saneamento, por exemplo, setores de empresas do financeiro, que eu falei do próprio Banco do Brasil. O que o seu Luiz ele fala? Que mesmo quando tiver uma crise muito grande, as pessoas vão depender de banco muito mais do que quando não se tem crise. As pessoas vão continuar tomando banho, então ele brinca com essa questão de investimento em energia e saneamento, que ele diz com crise ou não as pessoas vão tomar banho. Então ele faz esse tipo de análise de setores que, independente da bolsa estar às mil maravilhas, ou a economia, porque a bolsa nada mais é do que um reflexo da economia, estar às mil maravilhas, ou estar no pior das situações, se mantém num consumo médio constante. Então, e principalmente, e obviamente, continuam pagando dividendos. Tá? Então essa questão do quarto pilar é muito importante. Escolher ações, empresas boas em setores que sofrem pouco com crises. Porque imagina ele ter uma carteira que está sendo montada há praticamente 50 anos. Ele passou por muitas situações, muitas crises, muitos momentos bons. E ele continua com esse mesmo objetivo, esse mesmo foco. Então o quarto é isso, investir em ações e em setores perenes. Tá? O quinto é ter uma reserva estratégica, ou ele chama também uma reserva de oportunidade. O que é isso? Ele separa uma parte do capital dele, do dinheiro dele, que fica bem disponível, ele separa isso para investir em negócios de ocasião, oportunidades que aparecem. E às vezes essas oportunidades fogem um pouco dessa estratégia dele. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, eu não sei se ele tem, mas exemplo, ele poderia ter um dinheiro que estava ali disponível e ele identificou, como muitas pessoas identificaram uns anos atrás, uma oportunidade maravilhosa em Magazine Luiza. Então ele pode ter comprado o Magazine Luiza e se ele comprou, por exemplo, ele já deve ter vendido também para que esse dinheiro que ele tinha como reserva de emergência, reserva estratégica, ele rende muito mais, ele dobra de valor, ele triplica de valor, para quê? E essa ação sim ele vende, porque é um negócio estratégico de momento para gerar mais dinheiro, para pegar e colocar lá na carteira previdenciária, para aportar mais lá e lá gerar dividendo. Então ele chama isso de reserva estratégica ou reserva de oportunidade. Mas é um investimento momentâneo, não é o foco dele realmente é um investimento em ações que geram dividendo e que ele não tenha que vender. Comprar, comprar, comprar. Essa é a ideia do seu Luiz. E assim, ó, um exemplo que é bem certinho disso, que é o exemplo real, por exemplo, 1912, governo da presidente Dilma, nós tivemos a crise de energia e além da crise de energia mudou todo o marco regulatório do sistema de energia. Ações de empresas de energia praticamente viraram pó. E o seu Luiz comprou muita ação da Eletrobras a preço muito baixo, que é uma empresa que gera dividendo.
Então ele tinha dinheiro em caixa, sem se desfazer das ações lá da carteira previdenciária, comprou a Eletrobras e com certeza comprou muito barato e tem ganhado muito dividendo. Legal, né? O seu Luiz ele fala uma coisa muito legal também, que qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento, que saiba quanto é 2 mais 2 e seguir o que ele faz na bolsa, com certeza vai ser no mínimo milionário ou tem grande possibilidade de ser bilionário como ele. É só seguir o que ele faz. Legal, né? O seu Luiz é um cara que eu estudo ele, tem alguns livros falando dele, existe um canal no YouTube também dele, a filha dele que cuida disso e é muito legal. No próximo vídeo eu vou falar mais um pouquinho do seu Luiz e vou falar dos 5 setores que o seu Luiz não investe de maneira nenhuma e por que ele não investe. Então aguarde aí que nós teremos mais um vídeo do seu Luiz, pelo menos mais um vídeo. Tá bom? Hoje é isso que eu queria passar para vocês. Não esqueçam de compartilhar, de curtir, de se inscrever. E um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.